Istambul não é apenas uma cidade. É uma fronteira viva. Um lugar onde dois continentes se tocam todos os dias, muitas vezes sem que as pessoas sequer se apercebam. Caminhar pelas suas ruas é como atravessar milhares de anos de história em apenas alguns minutos. Muito antes de existirem os Estados modernos, civilizações instalaram-se aqui, construíram aldeias, depois cidades e, por fim, impérios inteiros. Istambul não surgiu por acaso. Tornou-se um centro do mundo quase de forma natural. Ainda hoje, a cidade continua extraordinária. Com mais de 20 milhões de habitantes, é maior do que muitas capitais europeias juntas. Mas o que realmente define Istambul não é apenas a sua dimensão. É o seu movimento constante. Todos os anos, milhões de pessoas chegam e partem, estudantes, trabalhadores, comerciantes, sonhadores, refugiados, turistas. Muito poucas das pessoas que vivem aqui nasceram realmente na cidade. Istambul é, acima de tudo, uma cidade de recém-chegados. E apesar desta densidade avassaladora, a cidade tem um estranho poder magnético. Atrai-te. Passeias por um bairro antigo, entras por acaso num pequeno café, numa livraria empoeirada ou numa loja familiar aberta há décadas, e de repente percebes porque é que tanta gente acaba por ficar. Não importa quem és nem de onde vens, Istambul oferece sempre um lugar onde podes sentir-te parte de algo. Do ponto de vista económico, tudo passa pela cidade. Se algo é vendido na Turquia, quase sempre passa primeiro por Istambul. Os maiores jogos desportivos, concertos e oportunidades de negócio acontecem aqui. A sua posição junto ao mar reforça ainda mais esse papel. Navios de carga, ferris, iates e enormes cruzeiros fazem parte da vida cotidiana. O turismo está em todo lado e, com ele, preços que por vezes parecem desligados da realidade local. Mas para compreender verdadeiramente Istambul, é preciso compará-la com outra cidade turca que surge frequentemente na mesma conversa. Uma cidade que representa quase o estilo de vida oposto. Essa cidade é Antalya. Se Istambul é movimento, caos, pressão e ambição, Antalya é espaço, luz e ritmo. Situada na costa do Mediterrâneo, Antalya parece mais lenta desde o primeiro momento. O ar é diferente. O nível de ruído baixa. A vida parece respirar com mais facilidade. Enquanto Istambul atrai pessoas pelo trabalho, pelos negócios e pelas oportunidades, Antalya atrai-as por uma razão completamente diferente: qualidade de vida. Muitos vêm para aqui não para perseguir algo, mas para fugir de algo: stress, trânsito, frio, sobrelotação. Antalya oferece sol, mar e simplicidade. Uma das primeiras coisas que se nota é o quanto a natureza domina a vida diária. As montanhas erguem-se atrás da cidade. O Mediterrâneo estende-se infinitamente à sua frente. Os espaços verdes fazem parte do planeamento urbano. Em Istambul, a natureza muitas vezes parece distante, algo que é preciso procurar. Em Antalya, ela simplesmente está ali. A estrutura da população também é muito diferente. Istambul é jovem, rápida e competitiva. Antalya parece mais equilibrada. Vês reformados, famílias, nómadas digitais, trabalhadores sazonais e residentes estrangeiros de longa duração a partilhar os mesmos espaços. Há menos pressa nos rostos. Menos tensão nas conversas. O turismo existe em ambas as cidades, mas não é vivido da mesma forma. Em Istambul, o turismo mistura-se com negócios, política, história e migração. Em Antalya, o turismo é a economia. Hotéis, resorts, praias, excursões, restaurantes, tudo gira à sua volta. Isto cria um ambiente mais previsível, mas também mais sazonal. No verão, Antalya explode de vida. As praias enchem-se. A vida noturna intensifica-se. As ruas permanecem animadas até tarde. No inverno, a cidade torna-se visivelmente mais calma. Algumas zonas parecem quase adormecidas. Istambul, por outro lado, nunca abranda verdadeiramente. As estações mal alteram a sua energia. Do ponto de vista do custo de vida, Antalya pode parecer mais acessível.
Habitação, alimentação e despesas diárias são muitas vezes mais baixas do que em Istambul, especialmente se evitares as zonas mais elitistas. Para muitos estrangeiros, isto torna Antalya mais atrativa para estadias de longa duração. Consegue-se espaço, sol e conforto sem a pressão financeira constante. Socialmente, Antalya é mais fácil. As conversas são mais leves. As pessoas estão mais relaxadas. Há menos competição e menos julgamento. Em Istambul, o estatuto importa mais. Onde vives, o que fazes, quanto ganhas, essas coisas são notadas. Em Antalya, as pessoas parecem menos interessadas em medir o sucesso. Dito isto, Antalya também tem os seus limites. As oportunidades profissionais são menos numerosas. Os grandes negócios, as indústrias criativas e as instituições culturais concentram-se em Istambul. Se és ambicioso, orientado para o crescimento ou à procura de grandes oportunidades, Antalya pode acabar por parecer confortável demais. Cultural e historicamente, Istambul é incomparavelmente mais estimulante. A vida noturna é outro contraste. Istambul oferece opções infinitas, desde cenas musicais underground a rooftops de luxo, de tabernas tradicionais a clubes modernos. A vida noturna de Antalya é mais concentrada e mais orientada para o turismo. É divertida, mas menos diversa. Culturalmente, Istambul desafia-te. Confronta-te com contradições, história, tensão e complexidade. Antalya conforta-te. Acalma-te. Simplifica a vida. Uma cidade afia-te, a outra suaviza-te. Para os estrangeiros, esta diferença é crucial. Se procuras intensidade, histórias e estímulo constante, Istambul responde. Se queres equilíbrio, rotina e bem-estar físico, Antalya costuma ganhar. Muitas pessoas começam em Istambul e acabam em Antalya. Chegam à procura de oportunidades e partem em busca de paz. Outras fazem o contrário, cansam-se da calma e regressam ao caos. Não se trata de qual cidade é objetivamente melhor. Trata-se do momento, da personalidade e das prioridades. Nesse sentido, Istambul e Antalya não são rivais. São duas respostas à mesma pergunta: como queres viver? Em algumas zonas portuárias, até um simples café pode custar várias vezes mais do que o normal. Estas áreas ultraturísticas são claramente pensadas para visitantes internacionais ricos. Na minha opinião, este é um dos maiores erros que os turistas cometem: assumir que estes locais representam a realidade. Basta caminhar algumas ruas para encontrar cafés locais, preços mais baixos e uma atmosfera muito mais autêntica. Durante o verão, a costa transforma-se num enorme espaço social partilhado. Famílias, estudantes, trabalhadores de escritório, artistas, todos se juntam junto ao mar. Música ao vivo, DJs, exposições, longas conversas. No inverno, esses mesmos locais tornam-se percursos tranquilos para caminhadas, quase meditativos. Claro que nem tudo é bonito. Algumas zonas da orla marítima estão negligenciadas e sujas. Mas Istambul não tenta ser perfeita. É crua e imperfeita, e é precisamente isso que deixa uma impressão tão forte. A comida aqui é quase ritual. Comer uma sandes de peixe junto à água é um daqueles momentos simples que se transformam em memórias duradouras. Noutros bairros, encontrarás restaurantes que servem apenas sopa, abertos dia e noite, cheios de trabalhadores cansados e pessoas notívagas. Estes detalhes dizem muito sobre a cidade. As pessoas comem para sobreviver, para se aquecer, para se ligar umas às outras. Em bairros como Ciangir ou Kadki surge outra versão de Istambul, mais jovem, mais criativa, mais descontraída. Os gatos circulam livremente. As paredes estão cobertas de grafitis e as pessoas vestem-se com forte individualidade. Há uma sensação de liberdade misturada com uma profunda identidade local. Mas este postal tem limites. A poucos quilómetros de distância, a pobreza, a insegurança e a exclusão social são muito reais. Istambul concentra contrastes extremos em distâncias muito curtas.
Os habitantes locais são geralmente acolhedores com os visitantes. Uma câmara provoca frequentemente sorrisos, por vezes até um convite para beber chá. Esta hospitalidade é genuína, mas tem limites. A questão dos refugiados tornou-se extremamente sensível. A Turquia acolhe uma das maiores populações de refugiados do mundo. Istambul é onde a pressão se sente mais. A pressão sobre a água, a habitação, os salários e a coesão social criou um cansaço profundo. Não é hostilidade individual, é exaustão coletiva. A isto soma-se a inflação, que pesa fortemente. Os preços sobem rapidamente, por vezes de forma brutal, enquanto os salários lutam para acompanhar. Para viver confortavelmente aqui, é preciso ter rendimentos em moedas estrangeiras fortes ou trabalhar em setores altamente lucrativos, como o imobiliário. E o imobiliário está em todo lado. Muitas propriedades são concebidas para compradores estrangeiros ricos, atraídos pela possibilidade de obter a cidadania turca através do investimento. Como resultado, muitos locais sentem-se afastados da sua própria cidade. A vida cotidiana pode ser caótica, trânsito constante, buzinas intermináveis, estacionamentos aleatórios, táxis imprevisíveis. Istambul nem sempre funciona com regras claras. Ainda assim, curiosamente, as pessoas desenvolvem uma grande paciência em relação à própria vida. Os comerciantes abrem todas as manhãs, por mais difíceis que as coisas se tornem. Muitos são trabalhadores independentes e profundamente resilientes. Um detalhe interessante: a idade equivale a respeito. Aqui, as lojas exibem orgulhosamente o ano de fundação. Quanto mais antigo o negócio, mais fiável parece. A mesma lógica aplica-se à arquitetura. Mesquitas, escolas e fontes recebem o nome dos seus fundadores. Numa época em que a riqueza não podia ser exibida através de luxos modernos, as pessoas investiam em edifícios públicos ao serviço da sociedade. Os transportes públicos desempenham um papel central. Os ferris, em particular, são mais do que transporte. São momentos de paz. Observar o mar, alimentar as gaivotas, respirar ar fresco, um luxo simples acessível a todos. Com os preços elevados dos automóveis e os impostos pesados, para muitos não existe alternativa real. O chá está em todo o lado. Mais do que uma bebida, é um laço social. Conversas, negociações, mexericos, tudo acontece à volta do chá. Fumar também é extremamente comum, apesar dos riscos conhecidos. Os hábitos culturais são difíceis de quebrar. Culturalmente, Istambul é bastante tolerante desde que certas linhas não sejam ultrapassadas. O respeito pelo Islão e pela história nacional é essencial. O desrespeito aberto por estes valores raramente é bem aceite. Mas se respeitares estes fundamentos, a cidade permite muita liberdade pessoal. Existe também uma forte fascinação pela riqueza e pelo luxo. As séries de televisão turcas refletem isso perfeitamente. Histórias dramáticas de diferenças de classe, ambição e ascensão social. Mesmo sabendo que muitas dessas histórias são irreais, alimentam sonhos coletivos. As marcas tornam-se símbolos de sucesso, por vezes muito para além do seu valor real. O álcool é fortemente taxado e caro. A comida, pelo contrário, é um orgulho nacional. Rica, diversa, herdada do Império Otomano. A gastronomia turca sustenta-se por si só. Poucos visitantes saem desiludidos depois de a experimentar. Do ponto de vista turístico, certos monumentos dominam tudo. Santa Sofia e a Mesquita Azul atraem quase todos. As zonas à sua volta são meticulosamente cuidadas, porque a Turquia quer mostrar a sua melhor face. Esta mentalidade existe também na vida privada. Os convidados são sempre recebidos na divisão mais impressionante da casa. As tradições estão a mudar lentamente. O casamento, outrora essencial, é hoje cada vez mais questionado pelas gerações urbanas mais jovens. Istambul está a evoluir, devagar mas claramente. À noite, a cidade nunca dorme verdadeiramente. Quer procures energia ou tranquilidade, há sempre um lugar que combina com o teu estado de espírito. Istambul é uma cidade de extremos.
Por vezes avassaladora, por vezes hipnotizante, nunca neutra. E é exatamente por isso que fica contigo para sempre. Se gostaste desta imersão, não te esqueças de dar like no vídeo e de subscrever o canal. Até breve, no próximo documentário.